Oi, meu aluno. É um prazer tê-lo novamente. Prazer, meu nome é Rodrigo e a aula de hoje será triângulos e pontos notáveis. Vamos abordar assuntos como quais são os pontos das medianas que se encontram, quais são os pontos das alturas e também o que? A classificação dos triângulos, quanto ao número de lados, como se comporta quando tem lados iguais, tudo isso. Logo de início, nós teremos a classificação dos triângulos. Como se classifica um triângulo? O triângulo é a figura geométrica determinada por três segmentos de retas consecutivos. Como assim? Se você pegar três segmentos de retas consecutivos, AB, BC, CA, você vai formar um triângulo. E são consecutivos de 2 a 2. É claro, para ter uma figura fechada. Por exemplo, na figura temos o triângulo ABC. O lado AB eu vou chamar de M. O lado AC vou chamar de N. O lado BC vou chamar de P. Porém, além dos lados, você vai ter os ângulos internos e os ângulos externos. Pensa aqui comigo. Os ângulos internos são o alfa, o beta, o teta. Os externos são o x, o y e o z. E como nós já comentamos, os lados AB igual a M, AC igual a N, BC igual a P. A partir daí, vamos ver quanto dá a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos desse triângulo. Alfa mais beta mais teta, como eram os ângulos internos, a soma sempre é igual a 180. E x mais y mais z, como eram os ângulos externos, a soma é sempre igual a quanto? 360. Agora, temos uma relaçãozinha importantíssima. Que relação é essa? A associação do ângulo externo com os ângulos internos. Como assim? Em todo triângulo, o ângulo externo é exatamente igual ao que? A soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja, no caso do nosso triângulo, o ângulo x seria igual à soma de quem? Do alfa mais o teta. O ângulo y seria igual à soma de quem? Do beta mais o teta. E o ângulo z seria igual à soma do alfa mais beta. Ah, beleza! Agora já aprendi. Logo, sempre guarda essa frasezinha. O ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos que não lhe são o quê? Adjacentes. Preste atenção agora. Quando você tem um triângulo, existe uma coisinha especial chamada condição de existência. E que condição de existência vai ser essa? Irei lhe explicar. Se você pegar um dos lados desse triângulo, ele obrigatoriamente tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois e menor do que a soma deles. Como assim, você deve me perguntar? Eu irei lhe mostrar. Acompanhe aqui comigo. Eu tenho o triângulo ABC de lados M, N e P. Logo, que relação eu vou tirar? O segmento M tem que ser o quê? Maior do que o módulo da diferença desses dois lados e menor do que quem? A soma desses dois lados. Analisa comigo nas fórmulas que a gente pode tirar. P seria maior do que módulo de M menos N e menor do que M mais N. Da mesma forma, o segundo lado, N, teria que ser maior do que M menos P e menor do que M mais P. E por último, o terceiro lado, para não também perder a associação, M tem que ser maior do que P menos N e menor do que P mais N. Maravilha! Vamos agora estudar outra relaçãozinha com o triângulo. A classificação dos triângulos quanto ao quê? Quanto aos ângulos. Primeira coisa, acutângulo. Todos os ângulos internos são agudos. Triângulo acutângulo. Demonstração. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C são ângulos o quê? Agudos. Lembra, o que são ângulos agudos? São ângulos maiores do que zero e menores do que 90 graus. Depois do acutângulo, nós vamos ter triângulo retângulo. Tem um ângulo interno exatamente igual a 90 graus. Nesse momento você se pergunta, Rodrigo, só um? Na geometria euclidiana, sim. O triângulo retângulo é aquele que possui somente um. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Se eu tivesse dois, 90 mais 90 já seria 180. E teria como ter um terceiro ângulo nulo? Não. Agora, quanto aos lados desse triângulo retângulo, o que nós podemos afirmar? Olha para cá. Se o triângulo é retângulo, ele vai ter 3 lados, como todos os triângulos. Só que esses 2 lados que formam um ângulo reto serão chamados de quê? Catetos. Tanto o cateto AB quanto o cateto AC. E o lado oposto exatamente ao ângulo reto será chamado de quê? Hipotenusa. Maravilha! Pensa, aqui você já viu
O triângulo acutângulo e o triângulo o quê? Retângulo. Iremos pular para mais um triângulo. Que triângulo é esse? O triângulo obtusângulo. Obtusângulo tem um ângulo interno obtuso e dois agudos. Mesma relação. Pensa, o que é ângulo obtuso? Lembra para mim? É todo ângulo maior do que quanto? 90, menor do que 180. Olha o desenho. Aqui está o triângulo ABC. Como você pode ver, o ângulo C teria uma abertura maior do que 90 graus e menor do que 180. Logo, esse triângulo é chamado de triângulo o quê? Obtusângulo. Meu aluno, nós acabamos de classificar os triângulos quanto ao quê? Quanto aos ângulos. Porém, podemos também classificá-los quanto aos lados. Como assim quanto aos lados? Primeiro caso, quanto aos lados. Os lados podem ser o quê? Iguais ou o quê? Diferentes. Pensa num triângulo cujos três lados têm medidas diferentes. Como é que seria chamado esse triângulo? Vai ter um novo nome. São os triângulos escalenos. Todos os lados e ângulos com medidas diferentes. Cuidado, muita atenção. O triângulo ABC vai ter o lado AB com uma medida diferente do lado AC e com uma medida diferente do lado BC. Consequentemente, os seus três ângulos internos também terão medidas o quê? Diferentes. Depois do escaleno, temos um novo triângulo, que é o chamado triângulo isósceles. Muita atenção. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem o quê? Dois lados com a mesma medida. Por consequência, vai ter o quê? Dois ângulos com a mesma medida. Exemplo, olha o desenho. O lado AB é igual ao lado AC. Logo, dois lados iguais. Segredo. Por consequência, dois ângulos iguais. Nisso, você pode ter uma dúvida. Se perguntar, Rodrigo, como que eu sei que ângulo é igual a que ângulo? Às vezes a figura está muito parecida. Eu não sei que ângulo é igual a que ângulo. Guarda isso. Quando eu tenho a comparação AB igual a C, sabe o que você faz? Nessa igualdade, tem letra igual? Tem. Que letra é essa? O A. Tampa o A. Quando você tampa o A, vai ter exatamente o quê? O B igual ao C. É uma brincadeirazinha. Você finge que está cancelando o A. Ficou B igual a C. Ou seja, em todo o triângulo isósceles, se eu chegasse para você e falasse um triângulo JKL, JK igual a JL, tem letra igual? Tem, o J. Quando você tampar o J, vai ter exatamente que ângulos iguais? O K e o L. Isso é uma dica para você saber quais são os dois ângulos iguais do triângulo isósceles. Depois desse, nós vamos ter um novo triângulo. Que triângulo é esse? É o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem três lados com medidas iguais. Por consequência, você já sabe, três ângulos também com a mesma medida. Só lembra uma coisa para mim. Se os ângulos internos de um triângulo somados é igual a quanto essa soma? 180. E se os três têm a mesma medida, que conclusão você chega? Que se o primeiro é chamado de alfa, o segundo é chamado de alfa e o terceiro é chamado de alfa mais alfa igual a 180. Melhora isso. 3α igual a 180. Quanto vai valer o alfa? 60 graus. Guarda esse segredo, importantíssimo. Todo o triângulo equilátero, os ângulos internos valem quanto? 60 graus. Olha a figura aqui no monitor. AB é igual a AC, que é igual a BC. Ou seja, esses três lados têm a mesma medida. Por consequência, como nós já falamos, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C. E qual é o valor desse ângulo? Exatamente o quê? 60 graus. Maravilha! Vamos então às principais sevianas de um triângulo. Logo de saída, temos que entender o que é uma seviana. É qualquer reta que parte de um vértice do triângulo e encontra o quê? Encontra o lado oposto ou o seu prolongamento. Por exemplo, se for externa, vai ser o prolongamento do lado, uma bissetriz externa, iria prolongar o lado. E aí vamos começar por uma das principais sevianas. Qual? A altura. O que a altura faz? Olha só, é o segmento da perpendicular traçada de um vértice sobre o lado oposto. Ela sai do vértice, encontra o lado oposto, como é perpendicular, formando com ele um ângulo de 90 graus, ou melhor, um ângulo reto. E depois disso, você tem o quê? A mediana. E como que ela é? É o segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Vértice ao ponto médio do lado oposto. E agora? Agora nós vamos falar da bissetriz interna. O que seria a bissetriz interna? O segmento da bissetriz de um ângulo limitada pelo vértice e pelo ponto de interseção com o lado oposto. Por que isso? Porque você já viu comigo anteriormente que tinha uma bissetriz de um ângulo. Ela saía do ângulo, dividindo ele em duas partes exatamente o quê? Iguais. Só que como é uma seviana, ela é um segmento, é um pedaço disso, porque ela vai ter um início no vértice e um término no lado oposto.
Depois da bissetriz interna, nós temos a bissetriz externa. E qual é a sua relação? É o segmento da bissetriz de um ângulo externo limitado pelo vértice e pelo ponto de interseção com o lado oposto, que provavelmente será o prolongamento de um segmento, por estar do lado de fora. Agora, veja um desenho aqui para esclarecer bem as sevianas. Aqui eu tenho um triângulo ABC, qualquer. A altura sai do vértice A, encontra o lado BC no ponto H, formando com ele um ângulo de quanto? 90 graus, um ângulo reto. A mediana sai do vértice A, encontra o ponto médio. Como esse lado todo eu chamei de Azinho, para você entender que o M é o ponto médio. Logo, daqui aqui é A sobre 2, daqui aqui também é A sobre 2. Por último, o que tem aqui? A bissetriz interna. Que bissetriz interna seria essa? A BA, porque vai pegar esse ângulo todo daqui e dividir em duas partes. Duas partes exatamente o quê? Iguais. Por que um segmento da bissetriz? Porque vai ter o início e vai ter o fim. Início em A e o término em J. Olha agora um outro exemplo com a bissetriz externa. Você ali tem um triângulo ABC. AM é a mediana que está dentro do triângulo ABC. AH já é uma altura que está no prolongamento do lado BC, do lado de fora do triângulo. E por último, a bissetriz externa, daquele ângulo externo lá de cima. A bissetriz B'A, ela encontra um ponto B'A lá no prolongamento de BC. Vamos agora ver uma coisa importantíssima, uma observação para você não errar. Todo triângulo vai possuir sempre o quê? 3 alturas, 3 medianas, 3 bissetrizes internas e 3 bissetrizes externas. Meu aluno, isso é fundamental. Qualquer triângulo sempre vai possuir isso. Aqui está um caso especial. Olha só, toda vez que você tiver um triângulo ali, 90, 30 e 60, o oposto a 90 graus vai ser o quê? L, a hipotenusa, L. Oposto a 30 graus vai ter exatamente o quê? A metade do valor da hipotenusa, L sobre 2. E por último, oposto a 60 graus vai ser o quê? L raiz de 3 dividido tudo isso por 2. Esse triângulo também é conhecido por muitos como triângulo egípcio, por possuir esses ângulos 90, 30 e 60. Mas, meu aluno, além dessa dicasinha, eu quero te dar uma segunda dica, tão importante quanto a primeira, que é o triângulo retângulo, quando você tem nele uma mediana saindo do ângulo reto. Olha comigo a figura. Por exemplo, no triângulo da figura ABC, você repara que a mediana que sai do ângulo reto A, a mediana AM, encontra o lado BC ali no ponto médio M. Dividindo ele em duas partes exatamente o quê? Iguais. Logo, guarda isso. Toda vez que a mediana sair do ângulo reto, eu posso te garantir que o segmento AM vai ser exatamente igual a que segmentos? BM e CM. Isso é importante demais. Por quê? Porque aí, dentro desse mesmo triângulo, você consegue reparar que eu formei dois triângulos o quê? Isósceles. E muitos dos exercícios você precisará utilizar essa regrinha, esse segredo. Vamos lá para alguns exercícios para você estudar mais a fundo isso. Acompanha comigo. Primeiro exercício. Na figura, AB é igual a BC, que é igual a CD. Calcule Y em função de X. Olha só a figura. AB, CD. Como está escrito no texto? AB é igual a BC, que é igual a CD. Meu aluno, se esses segmentos são iguais, eu vou pedir muito a sua ajuda e muito a sua compreensão. Pega por parte. AB igual a BC. Quando eu tenho AB igual a BC, aqui nessa figura você já vai ter um triângulo o quê? Isósceles. Aqui nessa segunda figura você também vai ter outro triângulo isósceles. Vamos ver a solução. Por exemplo, ali você tem o ângulo A valendo quanto? X. Como AB é igual a BC, lá em cima o ângulozinho também vai ter que valer o quê? X. Agora lembra para mim. Uma dica que nós já comentamos anteriormente, o ângulo externo. O ângulo externo de que triângulo? O ângulo externo do triângulo ABC. É aquele ângulozinho B do lado de fora. Quanto teria que valer o ângulo externo? É a soma dos ângulos internos, não o que, meu querido? Adjacentes. Como os ângulos internos não adjacentes são x e x, aquele ângulozinho vai valer o quê? 2x. Porém, você já aprendeu que ali no enunciado está escrito o quê? BC igual a CD.
Dois lados iguais, triângulo o quê? Isósceles. E se ele é isósceles, por consequência, ele tem dois ângulos. De novo, se Bzinho é 2x, do seu lado esquerdo no D, também vai ter que valer o quê? 2x. Agora, a parte mais importante, e muito cuidado, meu aluno, o ângulo Y, ele é externo também. Mas externo de que triângulo? Você vai ter que reparar com muito cuidado que ele é externo do triângulo ACD. Por que de ACD? Porque os lados que o formam são o lado CD e o prolongamento do lado AC. Como ele é externo de ACD, ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Nesse momento, quem são os ângulos internos não adjacentes? Vai ser o ângulo aqui embaixo, D, que vale 2x, e o ângulo A. Logo, qual vai ser o valor de Y? Y vai ser exatamente igual a quanto? 3x. Olha lá, x mais 2x, y igual a 3x. Maravilha! Vamos agora para um segundo exercício. Olha só, no triângulo retângulo ABC da figura, reto no vértice A, determine o valor do ângulo, formado pela altura e a mediana que sai de A, dado B igual a 50 graus. Analisa a figura. Você tem um triângulo ABC. ABC. O ângulo B é igual a quanto? 50 graus. Se o A é reto, dá para achar C? Dá, porque você sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a quanto? 180. Mas antes de calcular, repara o que ele te pediu. Ele te pediu o ângulo formado por quem? Pela altura e pela mediana, que sai do ângulo reto. Ele quer esse ângulozinho aqui que eu estou chamando de quê? De alfa. Vamos lá, vamos começar a calcular. Se A vale 90 graus, o B mais C também tem que valer o quê? 90 graus. Para A mais B mais C ser igual a 180. Como já é dado para você que B vale 50, você substitui e vai ter 50 mais C igual a 90. Logo, C exatamente igual a quantos graus, hein? 40. Primeiro passo. Continuando o exercício, você vai ter agora aqui valendo 40, aqui valendo 50. E meu aluno, aquela segunda observação que eu te dei, importantíssima. A M é mediana. E é uma mediana que sai do ângulo reto. E toda vez que você tem uma mediana que sai do ângulo reto, essa mediana é igual a quem? Ao segmento BM e ao segmento MC. E se AM é igual a MC, lembra comigo, se aqui é 40, esse triângulo vai ser isósceles, não vai? Aqui em cima tem que ser o que também? 40 graus. E se eu tenho 40 graus aqui e 40 graus aqui em cima, pergunto a você, em relação a esse mesmo triângulo, esse ângulozinho seria ângulo interno ou ângulo externo? Ângulo externo. E se ele é ângulo externo, qual é a definição? Soma dos ângulos internos, não o quê? Adjacente. Maravilha! Peço a sua atenção e ajuda. Continuando esse exercício, nós vamos reparar que, como a M é igual a MC e o ângulo AMB vale exatamente quantos graus? 80. Que fórmula nós poderíamos usar? Uma simples relação. Qual? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Logo, alfa mais 90 mais 80 igual a 180 graus. Resultado final, alfa igual a 10 graus. Logo, você achou o ângulozinho formado pela altura e a mediana relativos à hipotenusa desse triângulo retângulo. Maravilha! Vamos agora para um terceiro exercício. Na figura, AB é igual a C e AE é igual a D. Calcule o valor do ângulo CDE se BAD vale 30 graus. Dá um tempinho aí, professor, para ver se a turma pega também. Vamos aqui para o desenho. Aqui temos o triângulo ABC. Pelo enunciado, você sabe que AB é igual a AC. E tem algo mais. O segmento AD é igual ao segmento AE. Meu aluno, como você viu, se AB é igual a AC, se eu chegar aqui e perguntar se esse ângulo é θ, vai ter um outro lugar que vai ter um ângulo θ. Aonde seria? AB igual a AC, tampa a letra igual. Tampei o A. O B igual ao C. Logo, se aqui é θ, aqui também seria o quê? θ. Pensa comigo. Se esse aqui é um triângulozinho, você já sabe que aqui é alfa e aqui é θ.
Que relação você teria aqui do lado de fora? Ângulo interno ou ângulo externo? Ângulo externo. Vamos ver melhor essa solução. Olhe lá. No triângulo ali, como você já tem o triângulo pequenininho CDE, o ângulo externozinho dele é pelo lado de fora. Você poderia afirmar que é o alfa mais o θ. No enunciado, dado que AD é igual a AE, você vai concluir que no triângulo ADE, o ângulo D é igual ao ângulo E. Se um é alfa mais θ, o outro também terá que ser o quê? Alfa mais θ. Porém, quando você marca ali alfa mais θ, você consegue observar que, em relação ao triângulo ABD, o ângulo externo no vértice D seria quanto agora? Seria o alfa mais o alfa mais θ. Logo, sendo igual a quanto? 2α mais θ. E, pela relação de ângulo externo, você sabe que o ângulo externo é igual à soma de quem? Dos ângulos internos não adjacentes. Logo, alfa mais θ vai ser igual a quanto, hein? Θ mais 30. E como alfa mais θ é igual a θ mais 30, pergunto eu a você, pode cancelar alguém? Pode. Pode cancelar o quê? O θ. E quando você cancela o θ no enunciado ali do exercício, o que você vai ter? 2α igual a 30. Resultado final, alfa igual a 15. Vamos agora para os pontos notáveis dos triângulos. Olha aqui. O primeiro ponto notável que eu vou falar é o ortocentro. Como seria o ortocentro? Se as três alturas de um triângulo concorrem em um único ponto, denominado ortocentro do triângulo. Ou seja, se as três alturas se encontram, esse pontinho de encontro vai ser chamado de ortocentro. Depois do ortocentro ser comentado, nós teremos um desenho aqui bem simples para você. ABC. Tracei a altura AH1, a altura BH2 e a altura CH3. As três alturas se encontraram. Se encontraram em que pontinho? No pontinho H. Esse é o ortocentro do triângulo ABC. Maravilha! Olhamos agora para um triângulo retângulo. Quando você tem um triângulo retângulo, você não pode esquecer. A altura que sai do vértice B em relação ao lado AC é o próprio cateto Bzinho. Logo, a altura de B é igual a Bzinho. Da mesma forma, guarda, se ele é retângulo, a altura do vértice C em relação ao cateto AB vai ser o próprio cateto, Czinho. Logo, eu escrevi para você, H de C igual a Czinho. Faltou uma altura. A altura do vértice A em relação ao segmento BC é a altura AH. Pergunto a você, essas três alturas se encontram? Claro que se encontram. E se encontram aonde? Guarda esse segredo. Elas se encontram no vértice do ângulo reto. Então, isso é importantíssimo você saber, que toda vez que eu tiver um triângulo que retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto. Maravilha! Vamos agora analisar outra relação, o incentro. Outro ponto notável. Como seria o incentro? As três bissetrizes internas de um triângulo concorrem a um único ponto, equidistante dos três lados do triângulo, denominado o quê? Incentro. Então, analisemos esse triângulo daqui, ABC. Você vai ter três bissetrizes, saindo do vértice A, saindo do vértice B e saindo do vértice C. Elas vão se encontrar num ponto chamado o quê? Incentro. Só que tem um segredo. E que segredo é esse? Se eu pudesse pegar um compasso, marcar a ponta seca do compasso no incentro e girar, guarda para mim, aqui dentro você forma uma circunferência. Essa circunferência está inscrita no triângulo. Ou seja, segredão para você. Toda vez que você traçar as bissetrizes, elas se encontram no incentro. E esse incentro coincide com o quê? Com o centro do círculo inscrito. Por que inscrito? Porque ele está na parte interior do triângulo, tangenciando os lados desse triângulo. Para isso, eu cheguei e fiz uma seguinte relação para você. A distância daqui a aqui é o raio. Só que, futuramente, irei falar para você que o raio, quando encontra com a tangente, entre eles existe um ângulo de 90 graus. O raio encontrou com a outra tangente, outro ângulo reto, e o raio com a outra tangente, outro ângulo reto. Por isso que na definição anterior, você reparou que eu comentei que esse incentro é equidistante dos lados de um triângulo. Maravilha! Iremos agora para o baricentro. Como poderia afirmar e falar sobre o baricentro?
As três medianas de um triângulo concorrem a um único ponto, denominado baricentro, ou centro de gravidade do triângulo. Olha o desenhozinho. Aqui eu tenho o triângulo ABC. Primeira mediana, AM, segunda mediana, BN, terceira mediana, CP. As três se encontraram no ponto G. Esse ponto G tem nome? Tem. Ele é chamado de quê? Baricentro. E sobre ele temos uma dica importantíssima, que é a seguinte propriedade. O baricentro fica situado sobre cada mediana. A 2/3 do vértice e a 1/3 do seu pé, ponto médio do lado oposto. Exemplo, se no triângulo anterior você tinha GM igual a X, o segmento AG vai ter que ser o quê? 2x. Se o GN era igual a Y, o segmento BG vai ter que ser igual ao quê? 2y. E por último, se o GP era igual a Z, o segmento CG vai ser igual a quanto, hein, meu aluno? 2z. Daí, você vai ter que guardar isso para mim e saber que, na maioria dos exercícios que envolvem baricentro, o maior chavão, o maior segredo é lembrar a razão de 1/3 para 2/3. Sempre 1/3 do baricentro ao ponto médio, 2/3 do baricentro ao vértice. Vamos agora para outro. Circuncentro. O que é o circuncentro? O circuncentro se classifica como as mediatrizes dos lados de um triângulo concorrem em um único ponto, denominado circuncentro do triângulo. Primeira coisa, o que seriam as mediatrizes? Você tem um triângulo e traça uma reta cortando um dos lados no ponto médio, formando com ele um ângulo de 90 graus. Tracei uma reta por esse lado, outra pelo lado AC, outra pelo lado BC. As três se encontraram? Se encontraram. Se encontraram exatamente no circuncentro. Então, o que é o circuncentro? É o ponto de encontro das mediatrizes. E guarda, meu querido aluno, como a gente já falou antes com o centro, agora eu vou falar para você com o circuncentro. Qual é? Se eu pegasse o compasso, botasse a ponta seca dele aqui no circuncentro e a outra ponta da grafite no ar e rodasse, você iria ver com certeza que o círculo aqui iria pegar esses três vértices. Logo, esse círculo estaria inscrito na parte interna? Não. Esse círculo seria o quê? Circunscrito. Cuidado, inscrito interno, circunscrito externo. E aí, eu quero te dar uma dica. Quando esse triângulo daqui for retângulo, quer ver? Olha um segundo exemplo. Se eu pegar um triângulo retângulo e traçar as mediatrizes, meu aluno, elas vão se encontrar aqui no ponto médio da hipotenusa. E guarda para mim. O segmento BC, ou melhor, a hipotenusa, ela vai ser exatamente igual ao quê? Ao diâmetro do círculo circunscrito ao triângulo ABC. Interessante. Você vai guardar para mim o quê? Que toda vez que eu tiver um triângulo, o quê? Retângulo, o ponto médio da hipotenusa também vai ser o quê? O circuncentro, o ponto de encontro das mediatrizes. Olha, se o ângulo A é de 90, O, sendo o ponto médio da hipotenusa BC, é centro do círculo. Entendeu? Vamos agora para um exercíciozinho. A hipotenusa do triângulo retângulo ABC, reto em A, vale 30 centímetros. Sendo MN pontos médios de BC e AC, calcule AP. Olha só, no triângulo ABC, como foi dito, M é ponto médio de BC e N é ponto médio de AC. Meu aluno, o segmento AM, se sai do vértice e toca o ponto médio do outro lado, é chamado de quê? Mediana. O segmento BN, se sai do vértice e toca o ponto médio do outro lado, também vai ser chamado de quê? Mediana. Importantíssimo, não pode esquecer, quando eu traço duas medianas, elas se encontram? Se encontram. Se encontram em que ponto? No baricentro. E se é baricentro, eu já te ensinei uma dica. Qual é a relação do baricentro? A distância do baricentro ao vértice é sempre o dobro do baricentro ao ponto médio. Será que só teria relação para o segmento AM? Não, também teria relação para o segmento BN. Se daqui a aqui for X, daqui a aqui vai ter que ser o quê? 2x. Se daqui a aqui for Y, daqui a aqui vai ter que ser o quê? 2y. Agora, cuidado, lá no início, lá na primeira parte dessa aula,
quando eu te ensinei a segunda observação? Olha ela aqui de novo, importantíssima. Triângulo retângulo, BAC, reto em A. Sai uma mediana do ângulo A, divide a hipotenusa BC. Em quantas partes? 2. BM é igual a MC, que é igual a quem? A M. E meu aluno, eu te pergunto, quanto valia BC? BC valia 30. Logo, BM vai valer o quê? 15. MC vai valer o quê? 15. E por último, AM também vai valer o quê? 15. Maravilha. Para comigo e analisa. Olha a solução agora. Se eu pego o triângulo, aqui vale 15, aqui vale 15, e aqui é baricentro, me dá um ajudão. Daqui aqui é x, daqui aqui é o quê? 2x. Quanto vale esse segmento todo? Lembra? 15, 15, e aqui também o quê? 15. Logo, que equação você teria? Olha, 2x mais x seria o quê? 3x. E se 3x é igual a 15, quanto vai dar somente x? 5. Mas ele quer achar o x? Não. Ele quer achar o segmento AP. AP vai ser o quê? 2x. Conclusão final. AP igual a 10 centímetros. Maravilha! Vamos agora para as nossas dicas de estudo. Meu aluno, é interessante você, depois dessa aula de hoje, observar algumas obras de arte, como de Picasso, Da Vinci, onde eles abordam bastante essa ideia de incentro, baricentro, ortocentro, porque em quase todas elas eles delimitavam pontos e segmentos, através das sevianas, através de valores que davam exatamente uma noção de circuncentro, incentro, e ali você vai poder observar quadros belíssimos e, ao mesmo tempo, usar as relações que você aprendeu na aula de hoje. Não esqueça, estudar muito, trabalhar muito, bastante exercícios. É um grande segredo que eu te digo. Mais uma vez, foi um prazer tê-lo como meu aluno. Até qualquer dia. Um abraço. Na aula de hoje estudamos triângulo e pontos notáveis. É importante você sempre guardar a ideia de baricentro, incentro, ortocentro e circuncentro. Da mesma forma, guardar a posição de cada um deles, porque dependendo do triângulo, pode ter uma posição especial. Não esqueça, quando você tem um triângulo retângulo, a mediana que sai do ângulo reto divide a hipotenusa em duas partes exatamente iguais a ela. Isso é importante. Também não esqueça dos exercícios. Isso é vital para você. Bons estudos! Meu amigo e mestre, não esqueça, nessa aula de hoje, mostrar para o aluno a importância do ângulo externo num triângulo, a importância dos pontos notáveis, como o baricentro, naquela razão de 1:2, também falar uma coisa importantíssima, que é a mediana que sai do ângulo reto. Poucos lembram, poucos sabem que ela divide a hipotenusa em duas partes iguais a ela mesma. E por último, dá sempre um destaque, uma ênfase aos casos particulares, como aquele que foi citado, onde o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo retângulo é exatamente o circuncentro. Isso é importante frisar. Um abraço, boa aula e sucesso!